Como a velha geração, procuram também os jovens o bom êxito e a segurança, embora no começo descontentes, não tardam a tornar-se pessoas respeitáveis, que não ousam dizer não à sociedade. As muralhas de seus próprios desejos começam a fechar-se em torno deles, levando-os a tomar nas mãos as rédeas da autoridade. Seu descontentamento, que é a própria chama da investigação, da busca, da compreensão, vai se amortecendo, até extinguir-se de todo, e seu lugar é ocupado pelo desejo de um emprego melhor, um casamento rico, uma carreira triunfal. Tudo isso expressões da ânsia de maior segurança. Não há diferença essencial entre os velhos e os moços, porque tanto uns como outros são escravos dos seus próprios desejos e prazeres. A madureza nada tem que ver com a idade, ela vem com a compreensão. O ardente espírito de investigação é talvez mais fácil para os jovens, porque os mais velhos já foram muito fustigados pela vida, os conflitos os cansaram, e a morte, de diferentes formas, os espreita. Isso não significa que sejam incapazes de resoluta investigação, apenas lhes é mais difícil. Muitos adultos são imaturos e um pouco infantis, esta é uma das causas que contribuem para a confusão e a miséria reinantes no mundo. São os mais velhos os responsáveis pela atual crise econômica e moral. E uma das nossas deploráveis fraquezas é desejar que alguém atue por nós e modifique o curso de nossas vidas. Esperamos que outros se revoltem e reconstruam, enquanto permanecemos inativos até termos certeza dos resultados. E atrás da segurança e do bom êxito que andamos, quase todos nós, a mente que busca segurança, que aspira a ser bem-sucedida, não é inteligente e, por conseguinte, é incapaz da ação integrada. Só pode haver ação integrada se estamos conscientes do nosso próprio condicionamento, de nossos preconceitos raciais, nacionais, políticos e religiosos, isto é, se percebemos que as atividades de Deus são sempre separativas. A vida é um poço de águas profundas. Dele podemos abeirar-nos com pequenos baldes e apanhar só um pouco d'água. Ou podemos trazer grandes recipientes e colher a água com fartura, que nos dará alimento e forças. A juventude é a época própria para investigar, submeter tudo à prova. Deve a escola ajudar os jovens a descobrir suas vocações e responsabilidades, e não apenas encher-lhes a mente de fatos e conhecimentos técnicos. Deve ser o solo onde eles possam crescer livres de temores, felizes, e integralmente. Educar uma criança é ajudá-la a compreender a liberdade e a integração. Para se ter liberdade é preciso ordem, a qual só a virtude pode dar, e a integração só é possível quando há grande simplicidade. Das nossas inúmeras complexidades devemos amadurecer para a simplicidade, tornar-nos simples, em nossa vida interior e em nossas necessidades exteriores. A educação atual está toda interessada na eficiência exterior, desprezando inteiramente ou pervertendo, com deliberação, a natureza intrínseca do homem. Só cuida de desenvolver uma parte dele, deixando que o resto se arraste como possa. Nossa interior confusão, nosso antagonismo e temor acabam sempre por subverter a estrutura exterior da sociedade, por melhor que ela tenha sido concebida e por mais habilmente que se tenha edificado. Não havendo educação correta, destruímos-nos uns aos outros, e é-nos negada a segurança física. Educar o estudante corretamente é ajudá-lo a compreender o processo total de si mesmo, porque só com a integração da mente e do coração, no agir cotidiano, é que pode haver inteligência e transformação interior. Ao mesmo tempo que ministra conhecimentos e preparo técnico, a educação deve, sobretudo, estimular uma visão integrada da vida, deve ajudar o estudante a reconhecer e a quebrar, em si próprio, todas as distinções e preconceitos, e demovê-lo da ávida busca de poder e de domínio. Deve incentivar a correta autoobservação e o experimentar da vida como um todo, quer dizer, não atribuir significação à parte, ao eu e ao meu, mas, sim, ajudar a mente a transcender a si própria para descobrir o real.
A liberdade só nasce com o autoconhecimento, nas ocupações de cada dia, isto é, em nossas relações com pessoas, coisas, ideias e a natureza. Se o educador quer ajudar o discípulo a ser integrado, não deve dar preeminência exagerada, fanática, a nenhum aspecto isolado da vida. A compreensão do processo total da existência traz a integração. Quando há autoconhecimento, extingue-se a capacidade de criar ilusões e só então é possível manifestar-se a realidade ou Deus. Os entes humanos precisam ser integrados, a fim de saírem incólumes de uma crise qualquer, especialmente da presente crise mundial. Por conseguinte, o principal problema de pais e de mestres que têm, de fato, interesse na educação, é o de formar indivíduos integrados. Para fazê-lo, é claro, o educador deve ser, ele próprio, um indivíduo integrado. A educação correta, portanto, é de suma importância, não só para os jovens, mas também para a geração mais velha, desde que esteja disposta a aprender e não se tenha cristalizado definitivamente em suas maneiras de ser. O que somos em nós mesmos é muito mais importante do que a tradicional questão sobre o que se deve ensinar à criança, e, se amamos nossos filhos, cuidaremos de que tenham os educadores convenientes. O magistério não deve tornar-se uma profissão de especialistas. Se isto sucede, como é muito comum, o amor desaparece, e o amor é essencial ao processo da integração. Para uma pessoa ser integrada, é necessário livrar-se do temor. O desternor traz independência sem crueldade, sem desprezo para com outrem, e é o fator mais relevante na vida. Sem amor, não podemos resolver nossos numerosos e contraditórios problemas. Sem amor, a aquisição de saber só serve para aumentar a confusão e levar à autodestruição. O homem integrado chegará à técnica pelo experimentar, porque o impulso criador produz sua própria técnica. Esta é a maior de todas as artes. Quando uma criança sente o impulso criador para pintar, começa a pintar, sem se preocupar com técnica alguma. Analogamente, os que estão experimentando e, de start, ensinando, são os únicos mestres verdadeiros que criarão, também, sua técnica própria. Isto, que parece muito simples, representa na verdade uma profunda revolução. Se refletirmos a seu respeito, perceberemos o extraordinário efeito que produzirá na sociedade. A maioria dos homens, atualmente, aos 45 ou 50 anos, está estilada pela escravização à rotina, liquidada pela contemporização, pelo medo e pela submissão, ainda que continue a lutar numa sociedade que pouco significa, exceto para os que a dominam e que estão em segurança. Se o mestre tem consciência deste fato e ele próprio está experimentando, quaisquer que sejam seu temperamento e suas aptidões, seus ensinamentos não serão matéria de rotina, e sim um instrumento de ajuda. Para compreendermos uma criança, devemos observá-la quando brinca, estudá-la em suas diferentes disposições. Não podemos projetar nela nossos próprios preconceitos, esperanças e temores, ou moldá-la e ajustá-la ao padrão dos nossos desejos. Se estamos constantemente julgando a criança de acordo com nossos gostos e aversões pessoais, é inevitável que criemos barreiras e obstáculos em nossas relações com ela e em suas relações com a vida. Infelizmente, em geral, queremos formar a criança de maneira que satisfaça as nossas próprias vaidades e idiosincrasias. Sentimos, em graus variáveis, conforto e satisfação na posse e no domínio exclusivos. Tal maneira de agir não é um estado de relação, mas simples imposição e, por conseguinte, é essencial se compreenda o dificultoso e complexo problema do domínio. Ele assume muitas formas sutis, e no seu aspecto virtuoso é sobremodo obstinado. O desejo de servir, com a inconsciente ambição de dominar, é difícil de compreender. Pode haver amor onde há espírito de posse. Podemos estar em comunhão com aqueles que desejamos dominar?
Dominar significa fazer uso de outrem para nossa satisfação própria. Inutilização de outra pessoa não pode haver amor. Havendo amor, há consideração, não só para com as crianças, mas também para com todos os seres humanos. Ou nos deixamos penetrar profundamente pelo problema, ou nunca encontraremos o método correto de educação. O mero preparo técnico concorre inevitavelmente para a crueldade, e para educarmos os nossos filhos precisamos ser sensíveis a todos os movimentos da vida. O que pensamos, o que fazemos, o que dizemos, tem infinita importância, porque cria o ambiente, e este o ajuda a entrar a criança. Evidentemente, aqueles que sentirem profundo interesse pelo problema deverão começar a compreender a si mesmos e concorrer, assim, para transformar a sociedade, assumir a obrigação imediata de dar novo sentido à com acento circunflexo educação. Se amamos nossos filhos, não encontraremos uma forma de acabar definitivamente com a guerra. Mas, se estamos apenas usando a palavra amor, sem substância, isto é, sem realmente senti-lo, todo o complexo problema do sofrimento humano continuará a existir. A solução desse problema depende de nós mesmos. Devemos começar a compreender nossas relações com os semelhantes, com a natureza, com as ideias e coisas, porque sem essa compreensão não há esperança nem possibilidade de sairmos do conflito e do sofrimento. A educação de uma criança requer inteligente observação e zelo. Os especialistas, com toda a sua ciência, não podem substituir o amor dos pais, mas a grande maioria destes corrompe esse amor com seus próprios temores e ambições, que condicionam e deformam a visão da criança. Assim, bem poucos de nós se importam com amor, contentando-se com a aparência de amor. A atual estrutura pedagógica e social não leva o indivíduo à liberdade e à integração. Se os pais sentem algum interesse e desejam que a criança desenvolva ao máximo suas capacidades, devem modificar a influência do lar e interessar-se pela criação de escolas com educadores adequados. A influência do lar e a influência da escola não devem ser de modo algum contraditórias. Logo, é mister que tanto os pais como os mestres reeduquem a si próprios. A contradição, tantas vezes existente entre a vida privada do indivíduo e sua vida como membro do grupo, gera uma luta incessante em seu íntimo e em suas relações. Esse conflito é estimulado e mantido pela educação incorreta, e tanto os governos como as religiões organizadas agravam a confusão, com suas doutrinas contraditórias. A criança desde muito cedo fica intimamente dividida, e daí resultam desastres pessoais e sociais. Se todos os que amamos nossos filhos e reconhecemos a urgência desse problema a ele nos dedicássemos de mente e coração, então, por menos numerosos que fôssemos, poderíamos, através da educação e de um compreensível ambiente doméstico, contribuir para a formação de entes humanos integrados. Mas, se, como tantos outros, enchemos nossos corações com as astúcias da mente, continuaremos a ver nossos filhos destruídos pela guerra, pela fome, e pelos próprios conflitos psicológicos. A educação correta vem com a transformação de nós mesmos. Devemos reeducar-nos para não nos matarmos mutuamente por nenhuma causa, por mais sagrada que seja, por ideologia alguma, por mais que prometa a felicidade futura para o mundo. Devemos aprender a ser compassivos, a contentar-nos com pouco, e a buscar o Supremo, porque só então poderá ocorrer a verdadeira salvação da humanidade. Capítulo 3. Intelecto, autoridade e inteligência. E muitos de nós parecem acreditar que, ensinando todos os entes humanos a ler e escrever, resolveremos os problemas humanos, mas essa ideia é provadamente falsa. As pessoas consideradas cultas não são amantes da paz, entes integrados, sendo também responsáveis pela confusão e pelas misérias do mundo. Educação correta significa despertar a inteligência, cultivar uma vida integrada, e só tal educação pode criar uma nova civilização e um mundo pacífico. Mas,
Para implantar esta nova espécie de educação, temos de começar de novo, numa base inteiramente diferente. Enquanto o mundo desaba ao redor de nós, estamos discutindo teorias e vãs questões políticas, e entretemos-nos com reformas superficiais. Não indicará esta atitude absoluta falta de compreensão da nossa parte? Alguns dirão que sim, mas continuarão a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram. Essa é a tristeza da vida. Quando ouvimos uma verdade e não agimos logo, ela se transforma em veneno dentro de nós, e este veneno se espalha, gerando perturbações psicológicas, desequilíbrio e doença. Apenas ao despertar no indivíduo a inteligência criadora, existe a possibilidade de uma vida que beire de paz e felicidade. Não podemos tornar-nos inteligentes apenas substituindo um governo por outro, um partido ou classe por outra, um explorador por outro. A revolução cruenta nunca resolverá nossos problemas. Só uma profunda revolução interior, que altere todos os nossos valores, pode criar um ambiente diferente, uma estrutura social inteligente, e uma revolução deste gênero só pode ser realizada por vós e por mim. Nenhuma ordem nova surgirá enquanto, individualmente, não derribarmos nossas barreiras psicológicas e nos tornarmos livres. Podemos traçar sobre o papel os planos de uma brilhante utopia, de um valoroso mundo novo, mas o sacrifício do presente a um futuro desconhecido não resolverá, por certo, nenhum dos nossos problemas. São tantos os elementos que intervêm entre o agora e o futuro, que ninguém pode prever como ele será. O que podemos e devemos fazer, se estamos de fato interessados, é atirar-nos imediatamente aos nossos problemas e não adiá-los para o porvir. A eternidade não está no futuro, a eternidade é agora. Nossos problemas estão no presente e só no presente podem ter solução. Se temos verdadeiro interesse, devemos regenerar-nos, mas só haverá regeneração quando nos libertarmos dos valores que criamos com os nossos desejos agressivos de autoproteção. O autoconhecimento é o começo da liberdade, e só quando nos conhecermos a nós mesmos faremos nascer a ordem e a paz. Aqui, perguntarão alguns, que pode fazer um só indivíduo, de efeito, na história? Pode realizar alguma coisa importante com sua maneira de viver? Pode, indubitavelmente. Vós e eu não podemos, é verdade, sustar as guerras imediatas ou criar uma instantânea compreensão entre as nações, mas pelo menos podemos suscitar, no mundo de nossas relações diárias, uma básica e efetiva transformação, igual ao ponto mediano. O esclarecimento individual pode de fato influir em grandes coletividades, desde que o indivíduo não esteja ansioso pelos resultados. Quando só pensamos em ganhar resultados, a verdadeira transformação é impossível. Os problemas humanos não são simples, mas extremamente complexos. Para compreendê-los é preciso paciência e discernimento, e é de suma importância que nós, como indivíduos, os resolvamos por nós mesmos. Eles não podem ser compreendidos com auxílio de fórmulas cômodas ou de slogans, nem tampouco ser resolvidos nos seus respectivos níveis por especialistas, os quais, seguindo sempre determinada linha de ação, criarão por certo mais confusão e misérias. Nossos inúmeros problemas só serão compreendidos e solucionados quando estivermos conscientes de nós mesmos como um processo total, isto é, ao compreendermos toda a nossa estrutura psíquica. Nenhum guia político ou religioso pode dar-nos a chave dessa compreensão. Para individualmente nos compreendermos, devemos estar conscientes das nossas relações, não só com pessoas, mas também com a propriedade, com as ideias, e com a natureza. Se queremos operar uma verdadeira revolução nas relações humanas, que são a base de toda a sociedade, temos de fazer uma transformação fundamental em nossos próprios valores e nossa perspectiva, mas evitamos essa transformação e procuramos fomentar no mundo revoluções políticas, as quais conduzem invariavelmente a morticínios e desastres.
As relações baseadas na sensação nunca podem ser um meio de nos libertarmos do eu. Entretanto, a maior parte das nossas relações se baseia na sensação, é produto do nosso desejo pessoal de vantagem, conforto e segurança psicológica. Embora possam oferecer-nos uma momentânea fuga do eu, essas relações só têm o efeito de reforçá-lo em suas atividades isolantes e escravizantes. As relações são um espelho em que se pode vê-lo em todas as suas atividades, e só quando forem compreendidos os movimentos do eu, nas reações da vida de relação, dar-se-á à criadora libertação do jugo do eu. Para se transformar o mundo, é necessária nossa regeneração interior. Nada se consegue com a violência, com a fácil liquidação mútua. Podemos encontrar um temporário desafogo aderindo a grupos, estudando métodos de reforma social e econômica, decretando leis, ou rezando. Mas, não importa o que façamos, se não possuímos o autoconhecimento e o amor que lhe é inerente, nossos problemas continuarão a expandir-se e multiplicar-se infindavelmente. Já se aplicarmos nossa mente e nosso coração à tarefa de nos conhecermos, resolveremos então, sem dúvida alguma, todos os nossos conflitos e tribulações. A educação moderna nos está transformando em entidades sem compreensão. Ela faz muito pouco no sentido de ajudar-nos a descobrir nossa vocação individual. Passamos em certos exames e depois, se temos sorte, arranjamos um emprego, o que quase sempre significa uma interminável rotina para o resto da vida. Mas podemos não gostar do nosso emprego, mas somos obrigados a conservá-lo, porque não temos outro meio de vida. Podemos desejar fazer algo inteiramente diferente, mas nossos compromissos e responsabilidades nos impedem, e sentimos-nos, também, inibidos pelas nossas próprias ansiedades e temores. Assim, frustrados, buscamos a fuga no sexo, na bebida, na política, ou numa religião de fantasia. Ao serem contrariadas nossas ambições, damos importância desmedida ao que deveria ser normal, e criamos uma ideia fixa. Enquanto não tivermos uma compreensão total de nossa vida e do amor, dos nossos desejos políticos, religiosos e sociais, com suas exigências e seus obstáculos, teremos em nossas relações problemas cada vez maiores, e eles nos trarão padecimentos e destruições. Ignorância é a falta de conhecimento da natureza do eu, e esta ignorância não pode ser dissipada por atividades e reformas superficiais, só se dissipa com nosso constante percebimento dos movimentos e reações do eu em todas as suas relações. O que precisamos compreender é que não somos apenas condicionados pelo ambiente, mas que somos o ambiente, que não estamos separados dele. Nossos pensamentos e reações são condicionados pelos valores que a sociedade, da qual somos uma parte, nos impõe. Nunca percebemos que somos um ambiente integral, porque existem em nós diversas entidades, e gravitam todas em redor do eu. O eu é constituído dessas entidades, que são meros desejos em várias formas. Desse conglomerado de desejos surge a figura central, o pensador, a vontade do eu, estabelecendo-se assim uma divisão entre o eu e o não eu, entre o eu e o ambiente ou sociedade. Esta separação é o começo do conflito, interno e externo. O percebimento desse processo integral, tanto o processo consciente como oculto, é meditação. Por meio dessa meditação, o eu, com seus desejos e conflitos, pode ser transcendido. O autoconhecimento é necessário, se desejamos ficar livres das influências e dos valores que protegem o eu. Só nessa liberdade existe a criação, a verdade, Deus, ou coisa equivalente. O bom conceito e a tradição moldam-nos os pensamentos e sentimentos desde a idade mais tenra. As influências e impressões imediatas produzem efeito marcante e durável, traçando todo o curso da nossa vida consciente e inconsciente. O ajustamento começa na meninice, com a educação e a influência da sociedade. O desejo de imitar é um poderoso fator em nossa vida,
não só nos níveis superficiais, mas também nos mais profundos. Quase se pode dizer que não temos pensamentos e sentimentos independentes. Quando ocorrem, são meras reações e, por conseguinte, não estão livres do padrão estabelecido, porque na reação não há liberdade. A filosofia e a religião estabelecem métodos pelos quais se pode chegar à compreensão da verdade ou de Deus. Entretanto, a observância de um método significa permanecer sem compreensão nem integração, por mais benefícios que o método pareça oferecer-nos em nossa vida social de cada dia. O impulso à adaptação, que é desejo de segurança, gera temor e põe na dianteira as autoridades políticas e religiosas, os líderes e os heróis, que nos estimulam à subserviência e pelos quais somos dominados, sutil ou grosseiramente, mas o não submeter-se é apenas uma reação contra a autoridade, que de modo algum concorre para nos tornar entes humanos integrados. A reação não tem fim, pois sempre leva a outra reação. O ajustamento a qualquer padrão, com seu substrato de temor, representa um obstáculo, mas o simples reconhecimento intelectual desse fato não remove o obstáculo. Só quando temos plena consciência dele é que nos podemos libertar, sem criarmos novas e mais extensas séries de empecilhos. Se somos interiormente dependentes, a tradição exerce forte domínio sobre nós, e a mente que pensa pelas rotinas tradicionais nunca pode descobrir aquilo que é novo. E, quando nos ajustamos, tornamo-nos medíocres imitadores, simples dentes de uma impiedosa máquina social. O que nós pensamos é que mais importa, e não o que outros querem que pensemos. Submetendo-nos à tradição, em pouco tempo nos tornamos meras cópias daquilo que deveríamos ser. A imitação daquilo que deveríamos ser gera medo, e o medo destrói o pensamento criador. O medo embota a mente e o coração, de modo que não podemos estar despertos para sentir o inteiro significado da vida. Tornamo-nos insensíveis aos nossos próprios sofrimentos, aos movimentos dos pássaros, aos sorrisos e às lágrimas alheias. O temor, tanto consciente como inconsciente, tem muitas e diferentes causas, e atenta à vigilância que nos livra de todas elas. Não podemos eliminar o temor pela disciplina, pela sublimação ou por outro qualquer ato da vontade. Cumpre descobrir as causas e compreendê-las, e isso requer paciência e uma percepção isenta de julgamento. É com acento grave relativamente fácil compreender e dissipar nossos temores conscientes. Mas os inconscientes nem sequer são descobertos pela maioria de nós, porque não os deixamos subir à superfície, e quando, em raras ocasiões, eles emergem, tratamos imediatamente de escondê-los, de fugir deles. Os temores ocultos se anunciam muitas vezes por meio de sonhos e outras formas de sugestão, e são causadores de maiores danos e conflitos do que os temores superficiais. Nossa vida não está apenas à superfície, a maior parte se oculta à observação menos atenta. Se desejamos que os temores secretos saiam à luz e se dissipem, a mente consciente tem de estar tranquila, e não perenemente agitada. Depois, quando esses temores surgirem à superfície, deverão ser observados sem resistência alguma, porque toda forma de condenação ou justificação só pode fortalecer mais ainda o medo. Para nos libertarmos inteiramente do temor, devemos estar conscientes de sua influência perturbadora, e só uma vigilância constante pode revelar-nos as suas múltiplas causas. Uma das consequências do medo é a aceitação da autoridade na existência humana. A autoridade é criada pelo nosso desejo de estar certos, seguros, em seu conforto, de viver livres de conflitos ou perturbações conscientes, mas nada que resulte do temor pode ajudar-nos a compreender nossos problemas, ainda que o medo assuma o aspecto de respeito e submissão aos que são tidos por sábios. O sábio não exerce autoridade alguma, e os que exercem não revelam sabedoria. O temor, sob qualquer forma, impede-nos a compreensão de nós mesmos e das nossas relações com todas as coisas. A obediência à autoridade é a negação da inteligência.
Aceitar a autoridade é submeter-se a domínio, sujeitar-se a um indivíduo, a um grupo, a uma ideologia religiosa ou política, e a submissão à autoridade é a negação não só da inteligência, mas também da liberdade individual. A adesão a um credo ou sistema de ideias é uma reação de auto-proteção. Aceitar a autoridade pode ajudar-nos temporariamente a esconder nossas dificuldades e problemas, mas evitar um problema é apenas intensificá-lo e, quando fazemos, renunciamos ao autoconhecimento e à liberdade. Como é possível conciliar a liberdade com a aceitação da autoridade? Se a conciliação, aqueles que dizem estar à procura do autoconhecimento e da liberdade não estão fazendo esforços sérios nesse sentido. É como se pensássemos que a liberdade é uma meta final, um alvo, e que para nos tornarmos livres precisamos, em primeiro lugar, sujeitar-nos a várias formas de coibição e intimidação. Esperamos alcançar a liberdade pela submissão, mas os meios não têm a mesma importância que o fim. Os meios não moldam o fim. Para termos paz, cumpre usar meios pacíficos, porque, se os meios são violentos, como pode o fim ser pacífico? Se o fim é a liberdade, então o começo deve ser livre, porquanto o começo e o fim estão unidos. Só pode haver autoconhecimento e inteligência quando existe liberdade exatamente no começo, e nega-se a liberdade com a aceitação da autoridade. De várias maneiras veneramos autoridade, saber, bom êxito, poder, etc. Exercemos autoridade sobre os mais jovens e, ao mesmo tempo, tememos autoridade superior. Se o próprio homem não tem visão interior, o poder e a posição assumem enorme importância, e o indivíduo, cada vez mais submisso à autoridade e à compulsão, se torna apenas um instrumento. Podemos ver esse processo desenvolver-se em torno de nós. Em momentos de crise, as nações democráticas são iguais às totalitárias, esquecendo a democracia e forçando o homem à submissão. Compreendendo a compulsão latente em nosso desejo de dominar ou de ser dominados, talvez possamos livrar-nos dos efeitos entorpecentes da autoridade. Desejamos, ardentemente, estar seguros, estar certos, ser bem-sucedidos, saber, e esse desejo de certeza, de permanência, cria, dentro de nós, a autoridade da sociedade, da família, da religião, etc. Mas a simples rejeição da autoridade, a simples rejeição dos seus símbolos exteriores, é de muito pouca valia. Abandonar uma tradição para submeter-se a outra, abandonar um guia para seguir outro, é uma atitude bem superficial. Se queremos estar conscientes de todo o processo da autoridade, compreender sua intrínseca natureza, compreender e transcender o desejo de certeza, necessitamos de ampla percepção e discernimento. Devemos ser livres, não no fim, mas no começo. A ânsia de certeza, de segurança, é uma das principais atividades do eu. Esse impulso tirânico que deve ser vigiado sem descanso e não apenas torcido ou forçado a tomar outra direção, ou posto em conformidade com o padrão desejado. O ego, o eu, zero meu, é muito forte em quase todos nós. Dormindo ou acordados, ele está sempre desperto, sempre a fortalecer-se. Mas, havendo percebimento do eu e a compreensão de que todas as suas atividades, ainda mais sutis, as hão de levar inevitavelmente ao conflito e à dor, cessa de todo a ânsia de certeza e de continuidade. Precisamos estar constantemente vigilantes, para nos serem reveladas as tendências e artifícios do eu. Assim que começamos a compreendê-los e a perceber a significação da autoridade, e tudo que está implícito em nossa aceitação ou rejeição dela, já nos estamos desembaraçando da autoridade. Enquanto a mente se deixar dominar e governar pelo seu próprio desejo de segurança, não lhe será possível libertar-se do eu e dos seus problemas. Esta é a razão por que não podemos libertar-nos do eu por meio do dogma e a crença organizada chamada uma religião. O dogma e a crença são apenas projeções da nosia propriamente. Os ritos, o puja, as formas consagradas de meditação,
As palavras e frases constantemente repetidas, embora proporcionem certas reações agradáveis, não libertam a mente do eu e das suas atividades, porque o eu é, na essência, produto dos sentidos. Em momentos de tribulação, voltamo-nos para o que chamamos Deus, pura imagem da nossa própria mente, ou achamos explicações satisfatórias, e isso nos proporciona conforto temporário. As religiões que seguimos são criadas pelas nossas esperanças e temores, pelo nosso desejo de segurança e conforto interiores, e com a veneração da autoridade, seja de um salvador, seja de um mestre ou sacerdote, vem a submissão, a aceitação, a imitação. Assim, somos explorados em nome de Deus, tal como somos explorados em nome de partidos e ideologias, e continuamos sofrendo. Todos somos humanos, não importa o nome que nos atribuímos, e sofrer é o nosso destino. O penar atinge a todos nós, idealistas e materialistas. O idealismo é uma fuga do que é, e o materialismo é uma outra maneira de negar as profundezas insondáveis do presente. Tanto o idealista como o materialista têm suas maneiras próprias de evitar o complexo problema do sofrimento. Um e outro estão dominados por suas próprias ânsias, ambições e conflitos, e seu modo de vida não conduz à tranquilidade. São ambos responsáveis pela confusão e pelas misérias do mundo. Ora, quando nos achamos em estado de conflito, de sofrimento, não há compreensão. Nesse estado, nossa ação, por mais hábil e desveladamente que seja concebida, só pode levar a maior confusão e maior sofrimento. Para compreendermos o conflito e, por conseguinte, livrar-nos dele, é necessária uma percepção lúcida dos movimentos da mente consciente e inconsciente. Não há idealismo nem sistema ou padrão de espécie alguma que possa ajudar-nos a deslindar os profundos movimentos da mente. Pelo contrário, qualquer formulação ou conclusão só impedirá seu descobrimento. O esforço para alcançar o que deveria ser, a aderência a princípios e ideais, a determinação de um alvo, tudo isso leva a numerosas ilusões. Se queremos conhecer-nos, necessitamos de certa espontaneidade, certa liberdade para observar, e tal não é possível quando a mente está encerrada nos valores superficiais, idealistas ou materialistas. Existência significa relações, e quer pertençamos ou não a uma religião organizada, quer sejamos mundanos ou estejamos presos na armadilha dos ideais, só podemos superar o sofrimento pela compreensão de nós mesmos nas relações. Apenas o autoconhecimento pode trazer a tranquilidade e a felicidade ao homem, porque o autoconhecimento é o começo da inteligência e da integração. A inteligência não é mero ajustamento superficial, nem cultivo da mente, aquisição de saber. Inteligência é a capacidade de compreender as coisas da vida, é a percepção dos valores corretos. A educação moderna, desenvolvendo o intelecto, ministra teorias e mais teorias, fatos e mais fatos, mas não nos faz compreender o processo total da existência humana. Somos altamente intelectuais, desenvolvemos mentes astuciosas, e vivemos num emaranhado de explicações. O intelecto se satisfaz com teorias e explicações, a inteligência não, e para a compreensão do processo total de existência, é necessária uma integração da mente e do coração no agir. A inteligência não está separada do amor. Para a maioria de nós é extremamente difícil realizar esta revolução interior. Sabemos meditar, sabemos tocar piano, escrever, mas não temos conhecimento algum daquele que medita, que toca, que escreve. Não somos criadores, porque enchemos de saber, de erudição e de arrogância nossos corações e nossas mentes. Estamos cheios de citações do que outros pensaram e disseram. Mas o experimentar vem em primeiro lugar, e não há maneira de experimentar. É necessário que haja amor, para que possa haver a expressão do amor. Está claro, pois, que do mero cultivo do intelecto, isto é, do desenvolvimento das aptidões e conhecimentos, não resulta a inteligência.
Há distinção entre intelecto e inteligência. Intelecto é o pensamento funcionando independente da emoção, e inteligência é a capacidade de sentir e raciocinar. E enquanto não apreciarmos a vida com inteligência, e não apenas com o intelecto ou só com o sentimento, nenhum sistema político ou educativo do mundo nos salvará do caos e da destruição. A erudição não é comparável à inteligência, erudição não é sabedoria. A sabedoria não é comerciável, não é artigo adquirível pelo preço do estudo e da disciplina. Ela não se encontra nos livros, não pode ser acumulada, guardada ou armazenada na memória. Vem a sabedoria com a negação do eu. Ter a mente aberta importa mais do que aprender, e podemos ter a mente aberta, não quando abarrotamos de conhecimentos, mas ao estarmos cônscios dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, ao observarmos com cuidado a nós mesmos e as influências em derredor, ao ouvirmos a outrem, ao contemplarmos o rico e o pobre, o poderoso e o humilde. Não se adquire sabedoria mediante o temor e opressão, mas só pelo exame e pela compreensão dos incidentes de cada dia nas relações humanas. Com a nossa busca de saber, com a nossa avidez estamos perdendo o amor, estamos embotando o sentimento do belo, a sensibilidade à crueldade, eximo nos tornando cada vez mais especializados e cada vez menos integrados. Não podemos substituir a sabedoria pela erudição, e não há quantidade de explicações, não há acúmulo de fatos que liberte o homem do sofrimento. A erudição é necessária, a ciência tem o seu lugar próprio, mas, se a mente e o coração estão sufocados pela erudição, e se a causa do sofrimento é posta de parte com uma explicação, a vida se torna vazia e sem sentido. E não é isso que está acontecendo à maioria de nós? Nossa educação nos está tornando cada vez mais superficiais, não nos ajuda a descobrir as camadas profundas do nosso ser, e nossas vidas se estão tornando cada vez mais desarmônicas e vazias. O saber, o conhecimento de fatos, embora em constante crescimento, é por sua própria natureza limitado. A sabedoria é infinita, abarcando o saber e a esfera da ação, mas, se nos apoderamos de um ramo, pensamos que temos a árvore toda. O conhecimento da parte nunca nos fará conhecer a alegria do todo. O intelecto jamais nos levará ao todo, porque ele é apenas um segmento, uma parte. Separamos o intelecto do sentimento, desenvolvemos o intelecto à custa do sentimento. Somos como um tripé com uma perna mais longa do que as outras, e não temos equilíbrio. Somos educados para intelectuais, nossa educação cultiva o intelecto para torná-lo penetrante, astucioso, ambicioso, e assim ele tem o papel mais importante em nossa vida. A inteligência supera o intelecto porque é a integração da razão e do amor, mas só pode haver inteligência quando há autoconhecimento, a profunda compreensão do processo total de nós mesmos. O essencial para o homem, jovem ou velho, é que viva pleno e integralmente, e, por conseguinte, nosso mais relevante problema é o cultivo da inteligência, que traz integração. Atribuir-se indevida importância a qualquer uma das partes da nossa organização total dá-nos uma visão parcial e, portanto, deformada da vida. É essa visão deformada que está causando a maioria de nossas dificuldades. Todo desenvolvimento parcial de nossa afeição geral será inevitavelmente desastroso, tanto para nós como para a sociedade. Eis porque é da maior importância que consideremos os problemas humanos de um ponto de vista integrado. Ser um anti-humano integrado é compreender o processo completo da nossa própria consciência, tanto oculta como evidente. Não é possível ser integrado se atribuirmos indevido valor ao intelecto. Muito valorizamos o cultivo da mente, mas dentro de nós somos insuficientes, pobres e confusos. Viver pelo intelecto é o caminho da desintegração, porque as ideias, assim como as crenças, não podem unir as pessoas, a não ser como grupos antagônicos. Enquanto dependermos do pensamento como meio de integração, haverá desintegração. Compreender a ação desintegradora do pensamento é estar cônscio dos movimentos do eu.
dos movimentos do nosso próprio desejo. Devemos ter consciência do nosso condicionamento e das suas reações, tanto coletivas como pessoais. Só quando estamos perfeitamente conscientes das atividades do eu com seus desejos e lutas contra ditórias, suas esperanças e temores, temos possibilidade de transcender o eu. Apenas o amor e o pensar correto farão a verdadeira revolução, a revolução interior. Mas como podemos ter amor? Podemos tê-lo, não pelo cultivo do ideal do amor, e sim quando não há ódio, quando não há avidez, quando a consciência do eu, causa de todo antagonismo, se extingue. Um homem todo entregue às atividades de exploração, ganância, inveja, nunca poderá amar. Sem amor e sem pensar correto, a opressão e a crueldade crescerão continuamente. Se problema do antagonismo do homem com o homem pode ser resolvido, não pelo cultivo do ideal da paz, mas pelo entendimento das causas da guerra, que residem em nossa atitude perante a vida e perante nossos semelhantes, e este entendimento só surgirá com educação correta. Sem uma transformação do coração, sem boa vontade, sem a mudança interior, oriunda do autopercebimento, não haverá paz nem felicidade para os homens. Capítulo 4. Educação e paz universal. Para descobrirmos o papel que a educação pode ter na presente crise mundial, devemos compreender como se originou essa crise. Ela, evidentemente, decorre de uma falsa escala de valores em nossas relações com as pessoas, com a propriedade e com as ideias. Se nossas relações com os outros se alicerçam no desejo de grandeza, e a que mantemos com a propriedade se funda na aquisição, a estrutura da sociedade será uma estrutura de concorrência e isolamento. Se nas relações com as ideias justificamos uma ideologia em oposição à outra, nascem, inevitavelmente, a mútua desconfiança e a malevolência. Outra causa do presente caos é a submissão à autoridade, aos guias, quer na vida prática, quer na escola ou universidade. Os guias e sua autoridade são fatores degenerativos, em qualquer civilização. Ao seguirmos outra pessoa não há compreensão, mas só medo e submissão, de que resulta, por fim, a crueldade do Estado totalitário e o dogmatismo da religião organizada. Confiar em que os governos, as organizações, as autoridades nos deem a paz, que deve começar com a compreensão de nós mesmos, é criar novos e maiores conflitos, e não haverá felicidade duradoura enquanto aceitarmos uma ordem social onde há perenil e antagonismo entre os homens. Se desejamos mudar as condições vigentes, devemos de início transformar-nos, isto é, devemos estar conscientes das nossas próprias ações, pensamentos e sentimentos na vida de cada dia. Mas não desejamos realmente a paz, não nos interessa por cobrar a exploração. Não queremos interferências em nossa avidez, nem modificações nas bases da nossa estrutura social presente. Queremos que as coisas continuem como estão, com modificações apenas superficiais, e por isso é inevitável que os poderosos e os astutos governem nossas vidas. A paz não se alcança com uma ideologia, não depende de legislação, só vem quando começamos, como indivíduos, a compreender nosso processo psicológico. Se fugimos à responsabilidade de agir individualmente e esperamos que haja algum sistema novo para implantar a paz, tornar-nos-emos simples escravos desse sistema. Quando os governos, os ditadores, os magnatas do comércio e o poder clerical começarem a compreender que esse crescente antagonismo entre os homens leva à destruição indiscriminada, e já não representa um fator de lucro, é provável que nos forcem, pela legislação ou por outros meios coercitivos, a dominar nossas ânsias e ambições pessoais e a cooperar para o bem-estar da humanidade. E, assim como agora nos educam e exercitam para a competição e a crueldade, seremos então forçados a respeitar-nos mutuamente e a trabalhar para o mundo como um todo. E, ainda que todos tenhamos o que comer, o que vestir e onde morar, não nos libertaremos dos conflitos e antagonismos,
que passarão a outro plano, aí continuando a existir, mais diabólicos e devastadores. A única ação moral justa é voluntária, e só a compreensão pode trazer a paz e a felicidade ao homem. As crenças, as ideologias e as religiões organizadas nos põem contra nossos semelhantes. Há conflito, não só entre comunidades diferentes, mas entre grupos de uma mesma comunidade. Devemos compreender que, enquanto nos estivermos identificando como um país, enquanto nos apegarmos à segurança, enquanto vivemos condicionados por dogmas, haverá sempre luta e sofrimentos dentro em nós e no mundo. Há também a questão do patriotismo. Quando é que nos sentimos patriotas? O patriotismo não é evidentemente uma emoção natural, de todos os dias. Somos diligentemente estimulados a ser patriotas, pelos livros escolares, pelos jornais e outros meios de propaganda, que nos incitam ao egotismo racial, pelo culto aos heróis nacionais e pelo ensino de que a nossa pátria e a nossa maneira de vida são melhores do que as dos outros. Este espírito de patriotismo alimenta-nos a vaidade desde a infância até a velhice. A asserção constantemente repetida de que pertencemos a um certo grupo político ou religioso, que somos desta ou daquela nação, lisonjeia nossos insignificantes egos, enfunando-os como velas e dispondo-nos, no fim, a matar ou morrer pela nossa pátria, raça ou ideologia. Tudo isso é tão insensato e desnatural. Ora, por certo, os entes humanos são mais importantes do que as fronteiras nacionais e ideológicas. O espírito separatista do nacionalismo está se alastrando como um incêndio pelo mundo todo. O patriotismo é cultivado e sagazmente explorado pelos que buscam expansão, poderes mais amplos, mais riqueza, e cada um de nós toma parte nesse processo, uma vez que também desejamos tais coisas. A conquista de outras terras e de outros povos provê novos mercados, não só para mercadorias, mas também para ideologias políticas e religiosas. Devemos considerar todas essas expressões da violência e do antagonismo com a mente livre de preconceitos, isto é, com uma mente não identificada com nação, raça ou ideologia alguma, e que procura compreender o que é verdadeiro. Há grande alegria em ver as coisas claramente, sem sofrer influência das ideias e preceitos de outros, tais como dos governos, dos especialistas, ou dos eruditos. Uma vez compenetrados realmente de que o patriotismo é um obstáculo à felicidade humana, não teremos de lutar contra essa falsa emoção em nós, porque ele se desvaneceu para sempre. O nacionalismo, o espírito patriótico, a consciência de classe e de raça são características do eu, e, por conseguinte, fatores de separação. Afinal de contas, que é uma nação senão um grupo de indivíduos que vivem juntos por motivos econômicos e de autoproteção? Do medo e do espírito aquisitivo de defesa própria, surge a ideia de minha pátria, com suas fronteiras e suas barreiras alfandegárias, ideia assim incompatível com a fraternidade e a unificação dos homens. O desejo de governar e possuir, a ânsia de estarmos identificados com algo maior do que nós mesmos, cria o espírito de nacionalismo, e o nacionalismo é o pai da guerra. Em todos os países, os governos, secundados pela religião organizada, estão nutrindo o nacionalismo e o espírito de desunião. O nacionalismo é uma doença e nunca há de promover a união mundial. Não podemos adquirir saúde através da doença, precisamos em primeiro lugar livrar-nos da doença. Porque somos nacionalistas e estamos prontos a defender nossos estados soberanos, nossas crenças e conquistas, vivemos perpetuamente armados. A propriedade e as ideias tornaram-se mais importantes para nós do que a vida humana, e por isso há constante antagonismo e violência entre nós e os outros. Para manter a soberania da nossa pátria, estamos destruindo nossos filhos, rendendo culto ao Estado, que nada mais é do que uma projeção de nós mesmos. Estamos sacrificando nossos filhos à nossa própria satisfação. O nacionalismo e os governos soberanos são as causas e os instrumentos da guerra.
Nossas atuais instituições sociais não podem evolver para uma federação mundial, visto que seus próprios alicerces não são sádios. Os parlamentos e os sistemas de educação que sustentam a soberania nacional e encarecem a importância do grupo jamais porão fim à guerra. Todo grupo separado de indivíduos, com seus governantes e governados, é uma fonte de guerra. Enquanto não alterarmos de maneira essencial as atuais relações entre os homens, nossas atividades hão de levar-nos inevitavelmente à confusão e tornar-se um instrumento de destruição e desgraça. Enquanto existir violência e tirania, mentira e propaganda, não teremos a fraternidade humana. Educando as pessoas para serem, apenas, admiráveis engenheiros, brilhantes, cientistas, dirigentes capazes, artífices peritos, nunca se promoverá a união dos oprimidos com os opressores, e, evidentemente, nosso atual sistema de educação, que sustenta as diversas causas geradoras da inimizade e do ódio entre os seres humanos, nunca impediu o assassínio em massa cometido em nome da pátria ou em nome de Deus. As religiões organizadas, com sua autoridade temporal e espiritual, são igualmente incapazes de dar a paz, porquanto também elas são produto de nossa ignorância e temor, de nossa hipocrisia e egoísmo. Nosso desejo de segurança, neste mundo ou no outro, cria instituições garantidoras dessa segurança. Entretanto, quanto mais lutarmos pela segurança, tanto menos segurança teremos. Nosso desejo de estar seguros só facilita a divisão e aumenta o antagonismo. Se sentimos e compreendemos a essência desta verdade, não apenas verbal ou intelectualmente, porém com todo o nosso ser, começaremos a alterar fundamentalmente nossas relações com os nossos semelhantes no mundo em derredor, e só então será possível a união e a fraternidade. Quase todos nós estamos dominados por temores de toda a espécie e vivemos muito preocupados com nossa própria segurança. Esperamos que, graças a algum milagre, as guerras se acabem e, enquanto isso, acusamos outros grupos nacionais de instigadores da guerra, e estes, por sua vez, nos lançam a culpa dessa calamidade. Embora a guerra seja tão manifestamente nociva à sociedade, estamos sempre preparando a guerra e despertando na mocidade o espírito belicoso. Cabe na educação a instrução militar? Isso depende da espécie de entes humanos que desejamos fazer dos nossos filhos. Se queremos que se tornem eficientes assassinos, então é necessária a instrução militar. Se queremos disciplinar e nivelar-lhes os espíritos, se é nosso propósito fazê-los nacionalistas e, portanto, irresponsáveis perante a coletividade social, então a instrução militar é um bom modo de efetivá-lo. Se amamos a morte e a destruição, não há dúvida de que, nesse caso, o preparo militar é bem relevante. A função dos generais é preparar e sustentar a guerra, e, se nossa intenção é viver numa batalha constante com nós mesmos e nossos semelhantes, trataremos por todos os meios, então, de ter mais generais. Se vivemos apenas para manter uma luta constante dentro de nós mesmos e com os outros, se é nosso desejo perpetuar a efusão de sangue, o desespero, há, então, necessidade de mais soldados, de mais políticos, de mais inimizade, como acontece atualmente. A moderna civilização baseia-se na violência, está, portanto, cortejando a morte. Enquanto tivermos o culto da força, viveremos na área da violência. Mas, se desejamos paz, se desejamos relações corretas entre os homens, quer sejam cristãos, quer hinduístas, russos, americanos, se desejamos que os nossos filhos sejam entes humanos integrados, nesse caso a instrução militar é um obstáculo positivo, uma forma errada de começar. Uma das causas principais do ódio e da cisânia é a crença na superioridade de uma raça em relação à outra. A criança não tem consciência de classe nem de raça, é o ambiente doméstico ou da escola, ou os dois juntos, que lhe incutem o sentimento de distinção.
Ela própria não se importa se seu companheiro de folguedos é negro ou judeu, brahmane ou não brahmane, mas a influência da estrutura social está sempre a martelar-lhe a mente, impressionando-a e moldando-a. Aqui também o problema não diz respeito à criança, mas aos adultos do que criaram um ambiente insensato de separatismo e falsos valores. Que base real existe para diferenciar os seres humanos? Nossos corpos podem diferir na constituição e na cor, nossos rostos são também dissemelhantes, mas da pele para dentro somos bem parecidos, orgulhosos, ambiciosos, invejosos, violentos, lascivos, despóticos, etc. Tire-se-nos o rótulo, e ficamos nus. Como não queremos ver nossa nudez, fazemos questão do rótulo, índice de falta de madureza, prova de sermos verdadeiramente infantis. Para darmos à criança a possibilidade de crescer livre de preconceitos, devemos em primeiro lugar eliminar todos os preconceitos existentes em nós mesmos e em nosso ambiente. E isso significa demolir a estrutura dessa sociedade insensata criada por nós. Em casa, podemos mostrar à criança quanto é absurdo uma pessoa ter consciência de sua classe ou raça, e ela provavelmente concordará conosco. Mas quando, na escola, começa a brincar com outras crianças, contamina-se do espírito de separação. Ou pode dar-se o inverso, o lar ser tradicional, rigorista, e a influência da escola mais liberal. Em ambos os casos há uma batalha constante entre os ambientes do lar e da escola, e a criança é quem sofre as consequências. Para educarmos uma criança sadiamente, despertando-lhe o percebimento para que distinga estes estultos preconceitos, temos de estar em estreita relação com ela. Devemos conversar com ela e fazê-la ouvir conversas inteligentes. Devemos nutrir-lhe o espírito de inquirição e de descontentamento já nela existente, ajudando-a a descobrir por si mesma o que é verdadeiro e o que é falso. E a indagação constante, a autêntica insatisfação que faz nascer a inteligência criadora, mas é extremamente difícil manter acesos a investigação e o descontentamento, e a maioria dos pais não quer que os filhos tenham essa espécie de inteligência, por ser muito desagradável morar com alguém que está sempre pondo em dúvida os valores convencionais. Todos nós somos descontentes quando jovens, mas, por desventura nossa, o descontentamento depressa se desvanece, abafado pelas nossas tendências imitativas e nossa veneração da autoridade. À medida que ficamos mais velhos, começamos a cristalizar-nos, a tornar-nos satisfeitos e medrosos, tornamo-nos bons administradores, sacerdotes, funcionários de bancos, gerentes de fábricas, técnicos, e principia a lenta decomposição. Como desejamos conservar nossos empregos e nossa posição, defendemos a sociedade que nos deu e na qual fruímos certa dose de segurança. O controle da educação pelo governo é uma calamidade. Não haverá esperança de paz e de ordem no mundo, enquanto a educação for ancila do Estado ou da religião organizada. Entretanto, os governos estão tomando conta das crianças e do futuro delas, e, quando não é o governo, são as organizações religiosas que procuram controlar a educação. Esse condicionadamente infantil, para adaptá-la a uma determinada ideologia política ou religiosa, cria inimizade entre os homens. Numa sociedade de competição não podemos ter fraternidade, e não há reforma, nem ditadura, nem método educativo capaz de promovê-la. Enquanto um for neozelandês e outro hindu, é absurdo falarmos de união da humanidade. Como podemos unir-nos, nós, entes humanos, se cada um em sua terra mantém seus preconceitos religiosos e os próprios métodos econômicos? Como pode haver fraternidade onde o patriotismo está separando o homem do homem e milhões vivem num regime de restrições, imposto pelas crises econômicas, enquanto outros prosperam? Como pode haver união entre os homens quando as crenças nos separam, quando há domínio de um grupo por outro? Quando os ricos são poderosos e os pobres ambicionam igual poder, quando as terras estão mal distribuídas,
quando uns andam bem nutridos e multidões a morrer de fome. Um dos obstáculos é que não estamos seriamente interessados nessas coisas, pois não desejamos sujeitar-nos a grandes perturbações. Preferimos alterar as coisas de maneira que nos sejam vantajosas, e por isso não levamos bastante a sério nossa própria inanidade e crueza. Pode-se alcançar a paz pela violência. Pode-se conseguir a paz gradualmente, através de um lento processo de tempo. Ora, o amor, por certo, não é coisa dependente de exercício ou do tempo. As duas últimas guerras foram ganhas para a democracia, creio eu, e agora estamos preparando outra guerra maior e mais destrutiva, e os povos são menos livres. Mas, que aconteceria se puséssemos de parte esses evidentes obstáculos à compreensão, tais como a autoridade, a crença, o nacionalismo e o espírito hierárquico? Seríamos pessoas isentas de autoridade, entes humanos em relação direta uns com os outros, e talvez então houvesse amor e compaixão. Na educação, como em qualquer outro setor, o essencial é ver pessoas compreensivas e afetuosas que não tenham os corações cheios de frases ocas, cheios das coisas da mente. Se a finalidade da vida é viver o feliz, com compreensão, com desvelos, com afeto, é então importantíssimo compreendamos a nós mesmos, e, se desejamos edificar uma sociedade verdadeiramente esclarecida, necessitamos de educadores que compreendam o significado da integração e estejam, por conseguinte, aptos a transmitir à criança essa compreensão. Tais educadores representariam um perigo para o dia na estrutura social. Mas, não desejamos deve o ras edificar uma sociedade esclarecida, e qualquer professor que, reconhecendo o profundo significado da paz, começasse a denunciar o verdadeiro sentido do nacionalismo e estupidez da guerra, seria logo demitido. Sabendo disso, a maioria dos mestres contemporiza, ajudando, assim, a manter o atual sistema de exploração e violência. Sem dúvida, para descobrir a verdade devemos estar livres de toda a luta, interior ou com o nosso próximo. Se não nos achamos em íntimo conflito, não temos conflito externo. É a luta interior que, projetada no exterior, se converte em conflito mundial. A guerra é a projeção estrondosa e sangrenta do nosso viver de cada dia. Nós a precipitamos com a ação de nossa vida diária, e, se não há transformação em nós mesmos, forçosamente existirão antagonismos nacionais e raciais, disputas infantis em torno de ideologias, soldados e mais soldados, salvas as bandeiras, e todas as brutalidades do assassínio organizado. A educação está falhando no mundo inteiro, produzindo destruição e miséria crescentes. Os governos exercitam os jovens para serem os eficientes soldados e técnicos de que necessitam. A estrita disciplina e os preconceitos estão sendo cultivados e incutidos a viva força. Considerando esses fatos, cumpre-nos investigar o sentido da existência, a significação e a finalidade de nossas vidas. Cumpre-nos descobrir os meios benéficos de criar um novo ambiente, porque o ambiente pode converter a criança num bruto, num frio especialista, ou dela fazer um ente humano sensível e inteligente. Temos de criar para o mundo um governo radicalmente diferente, não baseado no nacionalismo, nas ideologias, na força. Tudo isso implica a compreensão das nossas recíprocas responsabilidades na vida de relação, mas, para compreender nossa responsabilidade, precisamos ter amor no coração, e não apenas erudição ou saber. Quanto maior o nosso amor, tanto mais profunda será sua influência na sociedade. Nós, no entanto, só temos cérebro e nenhum coração, cultivamos o intelecto e desprezamos a humildade. Se realmente amássemos nossos filhos, desejaríamos salvá-los e protegê-los, não permitiríamos que fossem sacrificados nas guerras. Parece que de fato nós queremos armas, gostamos da ostentação do poder militar, dos uniformes, dos ritos, das libações, do barulho, da violência.
Nossa vida diária é um reflexo em miniatura da mesma e brutal superficialidade, e nos estamos destruindo uns aos outros pela inveja e pela incompreensão. Queremos ser ricos, e quanto mais enriquecemos, tanto mais cruéis nos tornamos, ainda que façamos grandes donativos a instituições de caridade e de educação. Depois de assaltar a vítima, devolvemos-lhe uma parte do roubo, e chamamos isso filantropia. Creio que não prevemos as catástrofes que estamos preparando. Em geral, vivemos cada dia o mais rápida e despreocupadamente possível, abandonando aos governos, aos políticos astuciosos, a direção das nossas vidas. Todos os governos soberanos têm de preparar a guerra, e o nosso governo não é exceção. Para tornar os cidadãos eficientes na guerra, prepará-los para cumprir eficazmente os seus deveres, é óbvio que o governo precisa controlá-los e dominá-los. Precisa educá-los para atuarem como máquinas, e para serem impiedosamente eficientes. Se a finalidade e o alvo da vida é destruir ou ser destruído, em nenhuma educação deve cultivar a crueldade, e não estou nada certo sobre se não é isso que intimamente desejamos, visto que a crueldade está em relação direta com o culto do bom êxito. O Estado soberano não quer que seus cidadãos sejam livres, que pensem por si mesmos, e os controla por meio da propaganda, por meio de falsas interpretações da história, etc. É por isso que a educação se está tornando cada vez mais um meio de ensinar o que pensar e não como pensar. Se pensássemos independentemente do sistema político vigente, seríamos perigosos. Instituições livres poderiam formar pacifistas ou indivíduos capazes de pensar de maneira contrária ao regime em vigor.